Bom dia a todos, gratidão aos nossos painelistas de hoje, a Clara Savelli, a Amília Sangari, que nessa sessão apresentaram as experiências, da ABS e da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, pedimos a todos que desliguem suas câmeras e microfones, ficando com elas abertas somente a nossa painelista inicial, a Clara Savelli, que vai apresentar o case da ABS, e na sequência já daremos prosseguimento com o case da Prefeitura de Belo Horizonte, ok? Muito obrigado, uma boa sessão a todos. A experiência da ABS em busca de um Brasil mais digital e menos desigual, com foco na e-digital, na modalidade de educação e capacitação profissional, a categoria ouro de 2 a 4 anos e os alinhamentos com o Brasil Digital em promover o autodesenvolvimento, na e-digital em educação e capacitação profissional, nas tecnologias com enfoque em inteligência artificial e na governança ESG em meio ambiente, a experiência da ABS pelo ecossistema de São Paulo. Com você, Clara. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, pessoal. É um prazer estar aqui apresentando um pouquinho mais da ABS. Eu sou coordenadora de projetos aqui, responsável por alguns dos projetos que eu vou apresentar hoje para vocês. Só um panorama sobre a ABS. A gente é a Associação Brasileira das Empresas de Software, hoje representando aproximadamente 2.000 empresas, que são responsáveis por 85% do faturamento do setor de TIC, e pela geração de 230 mil empregos diretos. A gente acredita muito na importância, do mercado de TIC para a geração de um Brasil mais digital e menos desigual, que é o nome dessa experiência e também o nosso slogan aqui na ABS. E a gente trabalha muito para ajudar nessa formação de um ambiente de negócios que seja inovador, ético, dinâmico, sustentável e competitivo globalmente. Mais uma vez eu tenho esse desafio, de apresentar um pouco do que a ABS faz num sistema de conjunto da obra. A gente tem alguns projetos que se enquadram, dentro desse objetivo geral. E aí a gente está trazendo, diferentemente do ano passado, novos 4 projetos, totalizando 11. Os novos são o RH Tech, que foi fundado em 2020, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de talentos por meio da disseminação de cursos de nossos parceiros e ajudar no match entre as vagas disponíveis e os currículos dos formandos nesses cursos. O outro é o Think Tank, que também foi fundado em 2023 e busca contribuir para o avanço de uma agenda de políticas públicas e inovação no Brasil, com foco no desenvolvimento do setor tecnológico, fomentando debates que orientem a sociedade, o governo e a academia. O outro é o Movimento Brasil País Digital, que já é um movimento mais antigo, mas que a gente verificou que estava condizente, com essa experiência, então a gente incluiu, que busca informar e mobilizar pessoas e organizações interessadas em pensar o Brasil sobre a ótica da transformação digital, debatendo temas pertinentes à LGPD e cibersegurança. E o último programa novo que a gente incluiu é o treinamento de LGPD, que também já acontece há algum tempo, mas a gente verificou que se encaixaria, que é oferecido gratuitamente aos associados da ABS para todos os seus representantes e colaboradores. E como projetos que a gente já apresentou em outros momentos, em outras premiações do Manifesto Brasil Digital, a gente tem esses aí que estão na tela. O primeiro, o nosso programa de startups, tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo, atrair talentos e fundos de investimento para o setor de tecnologia brasileira, dando oportunidades para que essas startups que cumpram as regras do programa participem da ABS de graça ou então com desconto por um período específico de tempo. Já o diagnóstico de LGPD, ele tem como objetivo auxiliar as empresas a verificarem seu nível de adequação à Lei Geral de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e quando elas concluem o processo de diagnóstico, elas recebem um resumo do que elas podem melhorar para que elas consigam ser compliant com a legislação. Os nossos webinários objetivam compartilhar informações e conhecimentos sobre temas que são relevantes para o mercado de tecnologia brasileiro. O programa Minha Empresa Ética, ele tem como objetivo estimular as empresas a adotarem formalmente os mais altos padrões éticos no trato de seus assuntos. A gente fornece treinamento, canal de denúncia e modelo do Código de Ética e Conduta para todos os associados.
O nosso Fórum LGPD é um fórum empresarial, uma coalizão que se propõe a ser um fórum permanente de interlocução e articulação de ações republicanas do setor privado em defesa da LGPD. Então, a gente tem um grupo aí de empresas que participa desse fórum. O nosso diagnóstico de sustentabilidade funciona muito nos moldes de diagnóstico de LGPD, mas ele foi criado considerando a importância de modelos de gestão que induzam e promovam o desenvolvimento sustentável, adotando as boas práticas de ESG. Então, essa ferramenta também permite a análise do desempenho da gestão, sempre sob esse prisma. E por último, mas não menos importante, a gente tem a mobilização para a redução da desigualdade, que tem como objetivo apoiar projetos de inclusão social que promovam a capacitação na área digital por meio dos recursos obtidos pela reciclagem de equipamentos de TI descartados pelas empresas que aderirem à iniciativa. Então, é um programa que tanto engloba a parte ambiental quanto a parte social do recorte de ESG. Do ponto de vista das melhores práticas, né, a gente fez um resuminho, é claro que não dá para falar tudo que a gente faz em tão pouco tempo, mas a gente na RHTech conseguiu mais parceiros e foi reconhecido no mercado. Ele é um dos top 5 links do site da ABS mais acessados. Nosso think tank ajudou muito na formulação de políticas públicas e fez uma conexão entre os pesquisadores voluntários que fazem parte dele com as empresas associadas, que era o grande objetivo. Nosso movimento Brasil País Digital tem como melhor prática o nosso prêmio Embaixadores e Protagonistas, onde a gente premia figuras importantes do setor todo ano, nosso evento anual. Uma empresa ética, a gente abriu a participação para parceiros da ABS, então empresas conectadas a parceiros nossos podem fazer o curso de compliance. O treinamento de LGPD, a gente criou esse curso, que foi derivado de um curso que a gente já tinha, que era um curso pago de maior duração, então a gente criou um menor, de 1 hora mais ou menos. O programa de startup sofreu alteração nas regras para que a gente consiga contemplar mais empresas, mais startups. O Fórum LGPD promoveu eventos e fez documentos norteadores sobre o tema. Os webinários foram incorporados novos horários, temas e modalidades de perguntas e respostas. O diagnóstico de LGPD ele é anonimizado, que fomenta o interesse das empresas em preenchê-lo. O diagnóstico de sustentabilidade, a gente tem trabalhado com a conscientização dos temas de ESG para que ele seja mais utilizado pelas empresas, tanto associadas quanto no mercado em geral. E a mobilização para a redução da desigualdade, a gente também está alinhado, tentando divulgar ela para os associados e para o mercado em geral, porque ela é aberta ao público geral. Inclusive, nesse ímpeto de divulgação, a gente conseguiu colocar um comercial da mobilização por um mês, passando na TV Globo em todo o Brasil, de forma gratuita, dentro da parceria com a Globo, que também é doadora do programa. De lições aprendidas, a gente viu a necessidade de criar dentro do RHTech uma área para as pesquisas do setor, de sempre buscar novas parcerias e de criar trilhas do conhecimento para facilitar o caminho daqueles que estão começando no setor de tecnologia. No think tank, a gente melhorou os critérios de seleção de pesquisadores, inclusive mantendo agora o edital de seleção de novos aberto permanentemente, e a gente também viu a importância de fazer novos documentos de segurança, visto que esses pesquisadores participam do ecossistema da ABS, e por isso têm acesso, às vezes, a informações um pouco mais sensíveis. O Movimento Brasil Paz Digital, a gente viu a importância de comemorar anualmente o aniversário do movimento para a geração de mídia e para que mais gente seja afetada pelas publicações e pelas diretrizes do movimento. Uma empresa ética, a gente viu a importância de certificar a participação de cada um que participa do curso e de fomentar o selo, uma empresa ética, que é destinado para as empresas que conseguem os 3 pilares, o código de ética e conduta implantado, o lugar para fazer denúncias e o curso feito, elas ganham o selo uma empresa ética, a gente tem fomentado bastante isso. Treinamentos de LGPD, a gente tem visto que tem novas demandas por turmas, é uma coisa que a gente está sempre tentando atender, e a gente também faz um formulário de satisfação final para ver quão satisfeitas as pessoas ficaram com aquele treinamento. O startup, como eu disse, a gente fundiu 2 programas que a gente já tinha, facilitando o acesso. Fórum LGPD, nossas lições foram que é muito importante fazer atividades educacionais e de divulgação do tema. Os webinários, a gente precisa sempre focar na pontualidade do início e do fim, e também limitar o tempo de fala dos participantes, porque às vezes a gente se empolga e sai falando muito, mas a gente precisa conter para todo mundo conseguir dar a sua contribuição.
O diagnóstico de LGPD, a gente tem que fazer uma análise constante do dashboard para a criação de conteúdo correlacionado, então, às vezes, mostra lá que eles tratam muitos dados sensíveis ou que teve mais incidentes de vazamento, então a gente tenta adaptar também até o próprio conteúdo do treinamento. O diagnóstico de sustentabilidade, a gente vê a importância de falar cada vez mais sobre o tema, porque ainda é um dos diagnósticos bem pouco utilizados dentro da associação. A mobilização para redução de desigualdade, como eu disse, esse slide até está desatualizado, já houve a veiculação do comercial na Rede Globo no mês de abril, e a gente foi realmente finalista no ano passado do prêmio de Open Innovation da Here Innovation Week. Dos resultados, passando bem brevemente, no canal do RHTech, a gente teve mais de 22 mil acessos, quase 23 mil, 12% no Panorama, que é um resumo do setor que a gente tem, 22% no Hub de curso, 17% no Hub de vagas. Think Tank, hoje a gente tem 23 pesquisadores, que na época que esse PPT foi produzido, tinham produzido 52 artigos, e a gente até lançou um livro no início desse ano com um compêndio de todos os artigos produzidos por esses pesquisadores ano passado, e está disponível gratuito para download no site do Think Tank. O Movimento Brasil País Digital, 86 mil usuários no site, 120 mil visualizações dos conteúdos que a gente tem por lá, e nas redes sociais a gente tem mais de 170 mil seguidores. Uma empresa ética, isso aí é o recorte de 2022 2023, né? A gente teve 11 treinamentos, 29 empresas certificadas e 859 pessoas que foram certificadas. Essas empresas certificadas aqui receberam um selo, né? E as 859 pessoas são as que receberam treinamento. Treinamento de LGPD, a gente teve 8 treinamentos com 1.062 inscritos de 345 empresas. Programa de startups aumentou para 16 parceiros. Fora o LGPD, a gente viu que 94% das empresas afirmam que adotaram iniciativas para adequação à LGPD, então o trabalho deles está sendo bem efetivo nesse sentido. Os webinários, a gente teve mais de 1.800 participantes ao vivo e mais de 5 mil visualizações no YouTube de 15 webinários que a gente fez. A gente viu um aumento da adesão à LGPD pelo diagnóstico de LGPD de 42% para 54%, e a gente viu também que houve um aumento na coleta de dados sensíveis, e a gente já está pensando em como fazer uma resposta eficiente a isso. O diagnóstico de sustentabilidade, a gente está com 68 respostas, então tem aquela iniciativa da gente tentar divulgar e atrair mais respondentes. Mobilização coletou 190 toneladas de equipamentos, impactando 14 projetos e mais de 600 pessoas. No desempenho, a gente tem 127% de aumento no acesso no RHTech, quando esse slide foi feito, 37 vagas e 18 cursos publicados. Think Tank, a gente está com essa demanda constante por novos pesquisadores com edital aberto. Movimento Brasil País Digital, como eu disse, a gente teve essa quantidade aí de seguidores e de acessos ao site. Uma empresa ética, a gente teve um aumento de 153% nos participantes e 250% em empresas com participantes certificados. Treinamento de LGPD, houve essa demanda constante por novos cursos. A gente teve 33 startups associadas via programa de startup. Menos de 9% das empresas ainda não têm adequação LGPD no recorte do fórum. A gente teve aumento no número de webinários de participantes e de acesso no YouTube com relação aos webinários. A maior parte dos respondentes do diagnóstico de LGPD é MPME, então a gente tem que fazer programas específicos pensando, né, nesse porte empresarial. A maior maturidade empresarial, quando a gente pensa no diagnóstico de sustentabilidade, é o do Distrito Federal, que pode ser talvez justificado pela proximidade, né, com o governo, onde esse assunto é mais latente. E na mobilização para redução da desigualdade, a gente coletou 81 lotes, 165 mil recursos gerados, aumentando a doação de mais de 285 equipamentos. Para planos futuros, a gente tem querendo fazer uma feira de profissões, a primeira deve ser em junho, e a gente quer fazer vídeos de conteúdo autoral. Think Tank, como eu disse, edital permanente aberto. A gente está fazendo ajustes na premiação de embaixadores e protagonistas do Movimento Brasil País Digital. A gente quer aumentar as empresas certificadas no programa Uma Empresa Ética. Com relação ao treinamento de LGPD, a gente está sempre fazendo essa tentativa de conexão com o próprio diagnóstico de LGPD, e falando dele, a gente, como eu disse no slide anterior, a gente está pensando em soluções para as MPME nesse sentido. O programa de startup, a gente está fazendo uma revisão das parcerias para verificar quais que já estão vencidas ou para vencer, para renová-las, e a gente quer fazer rodadas de apresentação do programa para as parceiras. Fora o LGPD, a gente tem a criação da agenda prioritária de LGPD. Webinários, a gente tem a intenção de fazer mais webinários internacionais em busca da internacionalização.
O diagnóstico de sustentabilidade, a gente pensa em usar o think tank como potencializador dele e fazer mais eventos sobre o tema a fim de conscientizar. E aí a gente tem a veiculação da divulgação em TV aberta da mobilização, que já foi feita, como eu já mencionei. E aí, o foco, né, dos pilares do ecossistema do Brasil Digital, a gente vê que em pessoas a gente tem consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital pelo Movimento Brasil Paz Digital e pelos webinários, promover o autodesenvolvimento pela RHTAC e pelo Movimento Brasil Paz Digital. Na sociedade, a gente vê pessoas ao centro, com a RHTEC, com a mobilização para a redução da desigualdade. Com relação à qualidade de vida, a gente vê em uma empresa ética, mobilização para redução da desigualdade. Com relação à inclusão, a gente tem RHTEC e mobilização, sustentabilidade, diagnóstico de sustentabilidade e a mobilização. Com relação aos negócios, a gente tem o treinamento de LGPD, o diagnóstico de LGPD e o fórum empresarial de LGPD. Em processos, a gente também tem esses. E, além do diagnóstico de sustentabilidade, em modelos de negócio, a gente vê o programa de startups. Já em governo, a gente vê o think tank, tanto em integrado, inteligente e confiável, e, além disso, a gente também vê ele transparente e aberto, junto com uma empresa ética. E também no eficiente, o think tank servindo como catalisador. Na economia digital, a gente vê a inovação aberta e o empreendedorismo inovador no nosso próprio think tank, no programa de startups, infraestrutura, competitividade, ambiente de negócios, uma empresa ética, educação e capacitação profissional, webinários, diagnóstico de LGPD, diagnóstico de sustentabilidade e o think tank. Passando aqui, então, pelos eixos. No eixo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente vê que o think tank tem como objetivo promover a pesquisa, desenvolvimento e inovação em temas estratégicos para o mercado de TIC, incluindo as mencionadas, como inteligência artificial, segurança da informação e segurança cibernética, e os webinários também servem como fomentadores desse tipo de debate. O think tank está sempre buscando remunerar, né, os pesquisadores, os bolsistas, então a gente está nessa busca de fomento, e aí isso ajuda também a ter o guia de fomento que a gente tem. O programa de startups também fica entrando nisso, porque a gente tem micro e pequenas empresas, maior parte dos associados, e um dos objetivos do think tank também é fazer essa conexão com o governo e na formulação de boas políticas públicas. Na confiança do ambiente digital, a gente vê os nossos programas de LGPD, o nosso programa de uma empresa ética, e também os webinários e o think tank. Com relação à educação profissional, a gente tem o RHTEC, e a mobilização para redução de desigualdade, que ajuda também nos programas de capacitação com o valor arrecadado pelas doações ou reciclagem dos equipamentos. No eixo de transformação, a gente vê o dados abertos do governo digital como itens estudados pelo think tank, o programa de startups, e é isso, eu acho. Vamos para o próximo ponto. Aqui nos eixos, a gente vê, né, como mencionei, a gente tem a inteligência artificial dentro dos webinários e dentro do comitê que a gente tem sobre esse tema especificamente. A mobilidade, como os nossos sites e reuniões têm versão mobile sempre, para que possam ser acessados em qualquer lugar. Conectividade, a maior parte dos nossos associados trabalha com software e serviços, então está diretamente conectado ao tema. Internet é o que a gente utiliza diretamente, pois somos uma associação a nível nacional e precisamos ser capazes de oferecer o serviço para todos os associados em todos os lugares que estiverem. E cibersegurança a gente também tem como um ponto focal, porque a gente começou um trabalho de capacitação em cibersegurança para os nossos associados, seguindo o mesmo modelo do curso de LGPD de compliance, e também estruturamos dentro da ABS as nossas próprias diretrizes de cibersegurança. Por fim, acabando aqui meu tempo e acabando os slides, o alinhamento com governança ESG. Dentro da academia, a gente vê que a participação de pesquisadores no think tank e de membros da academia em nossos webinários ajuda muito esse fortalecimento, além da gente ter convidados, né, do setor para participar nas nossas reuniões de comitês e grupos de trabalho, sempre que os líderes consideram pertinente. Já do ponto de vista do governo, a gente tem participação de representantes do governo nos seus webinários, a gente tem a elaboração de um guia de fomento que é sempre feito com a BDI. A gente tem parcerias com o governo, por exemplo, na mobilização, o MP de São Paulo foi um dos grandes doadores, e a gente também tem uma assessoria parlamentar e um diretor de relações institucionais que faz essa ponte da associação com o governo. Do ponto de vista de empresa, como eu disse, hoje a gente tem mais de 2.000 empresas associadas e conveniadas, além de muitas parceiras, e a gente tem programas específicos para a inclusão de pequenas e médias empresas, como o programa de startups. Do ponto de vista de sociedade, a gente vê que a gente faz um impacto positivo na sociedade, principalmente através
desculpa, da mobilização para redução da desigualdade do RHTEC. E do ponto de vista de meio ambiente, a gente tem a mobilização como grande impacto ambiental, visto que ela atua na reciclagem e no recondicionamento de equipamentos eletrônicos obsoletos. Já no ponto de vista da governança, a gente tem os treinamentos, tanto de LGPD quanto de ética e compliance, e a própria mobilização para redução da desigualdade, que ajuda nessa parte de governança das próprias empresas doadoras. Não passei o tempo, fiquei com 1 minuto de lambuja aqui então, segundo meu timer. Queria agradecer de novo a oportunidade de falar um pouquinho do que a Abis faz. E, agora é para beber uma água, né, porque é muita coisa para falar. Muito obrigada de novo, pessoal. Parabéns, Clara, né? São muitos programas, fez aí de uma forma a detalhar um pouco, pelo menos, cada um, né? E bastante concisa, acelerada, ficamos aí bem próximo do tempo. Vamos chamar agora a nossa segunda painelista, né? Amília Tangari. Então, nossa gratidão, né, Amília Tangari. Ela vai compartilhar conosco aí a apresentação da experiência do Programa de Inclusão Digital de Belo Horizonte, né, classificada no foco da e-digital, na modalidade governo digital, na categoria ouro de 2 a 4 anos, e que apresentou como destaques nos alinhamentos no Brasil Digital, centrado no cidadão, na e-digital, cidadania e governo digital, nas tecnologias em robótica e conectividade, na governança ESG em sociedade, e é uma experiência compartilhada pelo Ecossistema Brasil Digital de Minas Gerais. Miriam, por favor, sua apresentação e muito obrigado. Muito obrigada. Então, vou falar sobre o Programa de Inclusão Digital, que é executado por meio da Prodabel, que é a empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte. A Prodabel é uma sociedade de economia mista que executa as políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte prioritariamente, mas que também realiza, né, o desenvolvimento de softwares e outros contratos. E a missão dela, então, hoje abrange a promoção, a integração e a administração de soluções em TI de áreas cruciais da Prefeitura, desde saúde, educação, turismo, finanças, transportes e inclusão digital, que é o que a gente vai trazer aqui com esse projeto, que foi reconhecido, né, no Instituto Brasil Digital, no Prêmio Brasil Digital Osiris Silva. Para diminuir a desigualdade digital e garantir o acesso às oportunidades e inclusão para pessoas em situação de vulnerabilidade social, é que nasceu, então, o Programa de Inclusão Digital de Belo Horizonte. A prefeitura já vinha atuando, né, há muitos anos, na inclusão digital de forma pontual, com algumas alternativas de capacitação e pontos de inclusão digital com laboratórios equipados com internet, mas com a criação desse programa, a prefeitura voltou todo o foco para a população residente das 218 vilas e favelas e conjuntos habitacionais da cidade. Então, são todas as zonas de especial interesse social definidas, né, no plano diretor do município. Então, contemplando que a tecnologia chegasse para esse público com os 3 pilares: o da conectividade, os dispositivos, os equipamentos eletrônicos para acessar essa conectividade e as capacitações. Então, o que a gente fez? Para levar a conectividade, levar a internet, né, em primeiro lugar, essas áreas onde não havia, em muitos casos, energia elétrica formal, onde não havia qualquer rede de fibra ótica ou mesmo provedores de internet, a prefeitura mapeou pelo plano diretor do município no georreferenciamento as áreas onde teria que ter toda essa abrangência, realizou então esse planejamento estratégico com a formação de um time multidisciplinar, equipe de georreferenciamento, jurídico, técnicos de TI, engenheiros, geógrafos, e todo esse alinhamento estratégico precisou ser feito e a execução de uma série de ações com constante monitoramento e avaliação e principalmente com o envolvimento da comunidade. O que a gente viu, então, de lições aprendidas ao longo da execução desse programa? É fundamental que a comunidade receba uma comunicação transparente. Então, para a gente poder entrar nas vilas e favelas, né, locais que
qualquer acesso é dificultado, a gente realmente precisou conscientizar, mobilizar a sociedade que aquilo ali era um serviço e que, de fato, levar a tecnologia para aquela região era o desenvolvimento mesmo econômico local e qualidade de vida dessa população. Isso foi fundamental. E as melhorias no acesso ao Wi-Fi, a gente coloca aqui que foi assim uma grande virada de chave, mas parece uma coisa simples, identificada por esse senhor na hora de acessar o aplicativo. Ele disse: por que que eu tenho que criar um login, uma senha? Não podia só informar meu nome e CPF? Isso eu sei de cor. Então, a gente mudou o aplicativo Wi-Fi e hoje a gente já tem mais de 1 milhão de acessos em toda a cidade. A revisão dos critérios para doação, a gente teve que definir critérios claros e objetivos para a destinação dos equipamentos eletrônicos recondicionados, né? E as parcerias estratégicas, garantindo que as ações chegassem, né, de forma mais eficiente às comunidades. Então, lideranças locais, instituições comunitárias que já realizam, né, trabalhos locais, nos auxiliam muito. O que a gente teve de indicadores de resultado em 2 anos de programa? O programa conseguiu atender as 218 vilas e favelas da cidade. Foram implementados 2.125 pontos de Wi-Fi gratuitos, mantidos pela prefeitura. Foram implementados também outros 2.300 pontos, hoje já é mais do que isso, que estão distribuídos em todo o município, em principais vias de circulação, em praças, parques, postos de saúde, centros de social. E só a expansão de vilas e favelas demandou mais de 630 quilômetros de fibra ótica. Foram doados 1.354 dispositivos de informática recondicionados para residentes de vilas e favelas de Belo Horizonte. Então, esse foi um grande desafio também que a gente teve que vencer, a doação desses dispositivos para a pessoa física. Não havia sido viabilizada ainda e a gente conseguiu vencer esse entrave jurídico e conseguiu fazer essa doação, uma vez que a gente tinha levado a internet para todas as regiões, as pessoas não tinham equipamento para acessar esse serviço dentro da residência, isso foi fundamental. E foram doados outros 1.495 equipamentos para instituições sociais na forma da instalação de pontos de inclusão digital. Então, são laboratórios de informática com computadores e internet mantidos pela prefeitura, instalados em todas as regionais da cidade, em instituições que já realizam algum trabalho, especialmente em periferias. Foram disponibilizados mais de 50.400 tablets para a Secretaria Municipal de Educação, em toda a rede municipal de ensino, e foram adquiridos ainda 28.724 Chromebooks para os alunos da rede municipal. Então, aqui foi realmente um investimento, né, essas 2 últimas aquisições, mas as doações informadas anteriormente são fruto de doação, tanto de órgãos municipais quanto de órgãos federais, que na substituição do seu parque tecnológico, direcionam os equipamentos para o CRC da Prodabel e a gente recondiciona, fazendo toda a destinação com os critérios de beneficiário do programa. Aqui nas capacitações foram emitidos mais de 11 mil certificados. Hoje, em maio, a gente já está em mais de 13 mil, maio de 24, abrangendo as modalidades EAD e presencial. Foram estruturados mais de 300 telecentros, que são esses pontos de inclusão digital gratuitos, em todas as regionais da cidade. E aqui, só de forma ilustrativa, né, em termos gerais, alguns resultados eu já trouxe aqui, eu vou destacar que das capacitações, mais de 56% dos certificados foram emitidos para mulheres, e que mais de 70% dos alunos, mais de 77%, é um número muito alto, do nosso êxito na conclusão dos cursos. Esse dado hoje é o inverso normalmente em EAD, especialmente em cursos de tecnologia, e a gente ainda tem um perfil que é mais difícil de atender. Inclusive, esse meu destaque da dificuldade de atender o nosso perfil, porque nas capacitações presenciais, a prefeitura ainda faz o subsídio de transporte e de alimentação.
Em termos de conectividade, que é o resultado da internet Wi-Fi gratuita, a gente tem espalhado, então, os pontos de Wi-Fi em toda a cidade, vocês estão vendo a cobertura, né, dos pontos em vilas e favelas, que são os amarelos, e em azul, a área pública com Wi-Fi, que são as praças e avenidas principais da cidade, e os outros pontos, amarelo, mas na verdade é um laranja, um amarelo mais escuro, são os equipamentos, os postos de saúde, creches, centros culturais. E aqui alguns indicadores de desempenho, o PID ele já atingiu 90,27% das doações de dispositivos em relação à meta que estava prevista para esse programa. A previsão de doação para dispositivos na rede municipal de ensino foi ultrapassada. A emissão dos certificados, a nossa meta são 15.790 até outubro de 24, a gente está em 13.000, como eu disse hoje, essa apresentação aqui está com 1 mês e meio de delay. São totalizados 77 certificados em relação ao número de alunos 77%, né, das certificações em relação ao número que inicia, que é o nosso baixo índice de evasão, e 56% dos certificados emitidos para mulheres. Em planos futuros, a gente tem aqui um potencial, então, de ampliação da cobertura em outras áreas e o levantamento de sombreamento em áreas já contempladas para a melhoria da conexão. Vocês podem imaginar o desafio, né, de levar a internet para esses locais com a topografia dos terrenos, com a irregularidade toda das construções, que não são mapeadas, né, que não existem projetos. Então, todo o cálculo de cobertura, por mais que tenha sido feito por especialistas, né, com o georreferenciamento, a gente percebe algumas áreas de sombreamento, mas com um sinal mais fraco numa rua e o sinal melhor em outra rua, mas que o AP, né, o Access Point, está bem próximo, então a gente poderia melhorar aquela conexão naquele local. E aí, novas parcerias, recursos financeiros, né, e até mesmo a positividade dos nossos indicadores podem ajudar a viabilizar a execução desse projeto de forma ainda mais eficiente. O aumento das doações de dispositivos. Então, como eu falei, as doações realizadas para as famílias carentes e para as instituições são oriundas de equipamentos em desuso que são destinados ao CRC, né, para o recondicionamento. Então, a gente também tem esse potencial para poder levar para todas as famílias que recebem a internet da prefeitura. Nós já mapeamos, são 42.000 famílias inscritas no Bolsa Família, né, mapeadas pelo CadÚnico, residentes nesses endereços. Qualquer parceria com governos, com empresas privadas, com pessoa física, e até mesmo, né, para os recursos nossos de técnicos de recondicionamento, que hoje, inclusive, a gente utiliza também a contratação de alunos dos cursos de montagem e manutenção, toda parceria é muito bem-vinda. Os planos futuros, então, né, para ampliação da oferta de cursos, a gente conta hoje com 16 cursos na nossa plataforma em EAD, com inscrição online aberta todos os dias, e o presencial a gente divulga trimestralmente os locais que vão ser atendidos. Sempre a gente está atendendo de forma presencial as 9 regionais da cidade, no mínimo com 14 pontos de atendimento fixo com turmas montadas, mas a gente também pode expandir, e a forma de parceria a gente sempre coloca, né, que é um grande potencial de expansão. E vou trazer para vocês o nosso alinhamento, né, áreas. Perdão, como é que está meu tempo? Então, pode finalizar, tranquilo. Está tranquilo? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, em relação ao alinhamento, né, dos pilares do ecossistema Brasil Digital, a gente percebe o alinhamento com 4 desses pilares. Em relação a pessoas, né, transformar conflitos em resultados é o que a gente faz potencializando, né, principalmente o potencial empreendedor dessas regiões. Consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, levando esse conhecimento para as comunidades, promover o autodesenvolvimento e até mesmo, né, a independência social nesse caso, operacionalizar o encaminhamento social, inclusive o acesso aos serviços públicos também,
a gente vê esse alinhamento. Em relação à sociedade, né, pessoas ao centro, qualidade de vida, inclusão, sustentabilidade, acho que já se justificam, né, pelos resultados que eu apresentei aqui com o Programa de Inclusão de Belo Horizonte. A economia digital, educação e capacitação digital é o nosso foco, né? Quem quer ter o acesso à tecnologia e aos equipamentos, às ferramentas, né, que a tecnologia dispõe, precisa também ter acesso ao conhecimento para fazer uso dessa tecnologia. E em governos digitais, né, um governo centrado no cidadão. De fato, o cidadão tem que ser o centro de todas as nossas ações. E enquanto eixos de transformação, um mundo de dispositivos conectados e cidadania e governo digital, com os eixos habilitadores, infraestrutura e acesso às TICs, pesquisa, desenvolvimento e inovação, confiança no ambiente digital, educação e capacitação profissional e dimensão internacional. E o alinhamento das 4 das 15 tecnologias digitais habilitadoras, internet, a nossa internet gratuita Wi-Fi da Prefeitura de Belo Horizonte, né, com a maior cobertura, principalmente em áreas de situação de vulnerabilidade social, a conectividade oferecida e mantida pela Prefeitura com esses equipamentos, em termos de mobilidade, o acesso a todos os serviços hoje disponíveis, né, em plataformas digitais, a IoT, a internet das coisas e a robótica, a gente tem capacitações específicas para jovens, especialmente, para que a gente consiga desenvolver o que a gente chama aqui de pensamento computacional, especialmente para que ele possa tanto buscar oportunidades para ele se desenvolver profissionalmente, mas também para ele alavancar ali a comunidade enquanto liderança de transformação local. E aqui acho que eu já estou no finalzinho do meu tempo também, em relação ao alinhamento com a ESG, a academia, o apoio das instituições de ensino, várias dessas capacitações, né, a gente conta com o apoio de instituições de ensino para a estruturação do conteúdo pedagógico e alguns momentos já foram oferecidos também em locais, né, das universidades e das escolas parceiras. O governo financia com recursos do Tesouro, né, e Tesouro Municipal, mas também a partir de um convênio do Ministério das Comunicações com o programa Computadores para a Inclusão, a gente obtém recursos para desenvolver esse trabalho. As empresas privadas, elas colaboram com a doação dos dispositivos que vão ser recondicionados para que sejam destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. A sociedade, para incluir digitalmente população e os serviços essenciais serem acessíveis por essa população, a gente precisa estar próximo desses atores, especialmente, lideranças comunitárias, gestores de centros de saúde, gestores de centros de assistência, a gente sempre conversa muito próximo. O meio ambiente, no trabalho do recondicionamento de dispositivos, a gente ajuda, né, na redução do consumo de novos equipamentos e também no descarte inadequado, e a gente garante que toda destinação seja ambientalmente correta. Em termos de governança ESG, a pesquisa TIC Domicílios foi a nossa base, né, para estabelecer a necessidade de priorização da redução dessa exclusão digital, né, e aí a igualdade de acesso às tecnologias trabalhada com transparência e políticas intersetoriais. Todo esse programa ele é executado em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social do município. Muito obrigada, estou à disposição para os esclarecimentos. Parabéns à Clara, que fez para a gente a apresentação da ABS, né, de um Brasil mais digital, menos desigual. Parabéns à Mila, né, da Prodabel, Prefeitura de Belo Horizonte, né, que fez a apresentação do Programa de Inclusão Digital da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente peça aos painelistas que queiram interagir, né, para sinalizar com a mãozinha levantada, tanto para a experiência da ABS como para a experiência de Belo Horizonte. Fabiano, por favor, se quiser já interagir, pode abrir o microfone.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Bom dia. Francisco. Bom dia aos colegas aqui do Brasil Digital. Bom, primeiro, parabenizar, né, as nossas duas painelistas, a Mila e a Ana. Eu fiquei bastante impressionado, né, com o case da ABS, em função do tamanho, né, e a gente sabe que, eu imagino, a coordenadora de projetos deve ser uma sofredora também lá, porque é uma quantidade muito grande, né, de empresas, enfim, né, de instituições, e óbvio, né, o tempo aqui é muito curto. Aí eu queria, porque eu entendo que a Embrapa, a gente trabalha também muito com a lógica de rede, né? Nós somos o que somos por causa da grande parceria das universidades, os institutos de pesquisa, e a gente tem uma grande, né, quantidade de ações aqui com relacionamento interinstitucional. E eu queria que você falasse um pouquinho, Clara, sobre esse desafio do projeto, realmente, assim, do trás dos bastidores, né? Que muita gente talvez não tenha, né, percebido aqui a dificuldade, talvez seja conduzir tantas ações que vocês fizeram. Como é que foi um pouco da lógica aí da equipe de vocês interna, né? Coordenar todo mundo, né, em torno de uma ideia que eu acho que tem muita força aqui, né? O Brasil Digital tem essa capacidade de sinergia, né, e congregação de pessoas. Se puder falar só um pouquinho sobre esse desafio, né, que eu imagino que foi bem grande para vocês. Obrigada. E realmente acho que você usou a palavra certa, é um desafio. A gente tem um corpo bem limitado de funcionários aqui da associação, então a gente trabalha também bastante com os nossas próprias empresas, nossos próprios empresários que trabalham voluntariamente em algumas frentes, como os próprios comitês e grupos de trabalho, são liderados por associados, né, funcionários de empresas associadas. E a gente conta com cada um fazer muita coisa dentro da ABS, assim, a gente tem uma reunião de equipe, a gente tenta alinhar sempre o que cada um está fazendo, porque os projetos eles se interrelacionam, né? Então, um está capitaneando um, o outro está capitaneando o outro, mas aquilo precisa ser trocado o tempo inteiro, porque uma coisa afeta, né, a outra. Mas a gente teve um crescimento de equipe também nos últimos 2 anos, mas aí também a gente criou uma equipe de relacionamento, né, que faz essa ponte com os associados, e também chamou mais 2 coordenadoras de projetos, uma para tocar o nosso think tank e a outra para fazer um pouco de tudo como eu. Mas é realmente desafiador, assim, às vezes há um atropelo, e a gente está até fazendo um processo de estruturação, até da nossa própria comunicação, então espero que ano que vem, se tudo der certo, vier apresentar novamente o case da ABS para vocês, a gente já tenha pilares pré-definidos e encaixar estes projetos dentro destes pilares, com lideranças mais claras e uma estrutura mais feita. A gente cresceu muito da pandemia para cá, que foi quando eu entrei também na associação, então a gente tem muitas frentes em aberto e a gente está no processo de dar uma arrumada na casa, trocar a roda do carro com o carro andão, daquela história que vocês já conhecem bem. Mas é realmente desafiador, especialmente porque enquanto a gente faz isso, a gente não pode parar com as frentes, né? Então a gente está limpando e organizando a casa ao mesmo tempo que a gente continua tocando os projetos. Então a gente conta muito com esse apoio até a nossa presidência, a nossa diretoria, é majoritariamente voluntário. É feita, né, através de eleição, a seleção da diretoria estatutária da presidência e da vice-presidência, mas eles são majoritariamente voluntários. A gente hoje só tem 3 diretores que são diretores remunerados, o restante é tudo diretor voluntário, que é quem de fato toma a decisão da ABS, que às vezes também é difícil, né, pegar eles para tomar a decisão, porque está todo mundo envolto nas suas próprias atividades empresariais. A gente também faz uma reunião de recorrência para que a gente consiga realmente colocar as iniciativas para frente. Mas é isso, assim, a gente conta muito com esse apoio voluntário das empresas e dos colaboradores que dedicam tempo à associação porque acreditam no nosso propósito, e a gente se organiza da maneira que a gente pode como funcionário dentro para conseguir dar ação a todas as atividades que a gente elabora. Muito bem. Parabéns, obrigado. Obrigada. Paulo Millet, por favor. Bom dia a todos, parabéns aí para Clara e para Mila. Eu tenho uma pergunta para cada uma, começando aí pela Mila. Mila, você falou da certificação, né, da turma aí. Esses certificados são certificados de cursos livres, né?
existe algum programa de encaminhamento para emprego ou avaliação do que aconteceu depois do curso, se teve algum progresso? Essa é a primeira parte. Para Clara, a pergunta é, eu sou um quase xará completo do presidente da ABS aí. Sim, Troca umas só muda um letrinhas L, ali, eu acho. quase Sim. igual. E a pergunta é sobre sustentabilidade, né? Vocês fizeram esse diagnóstico de sustentabilidade, e eu queria saber se teve um encaminhamento após o diagnóstico de alguma solução, algum encaminhamento em função do diagnóstico. O que foi feito depois do diagnóstico da sustentabilidade? Tá bom? Para as duas. Ô Mila, antes de você responder, eu queria só pegar a carona na pergunta do Paulo, que era exatamente o que eu ia fazer, que era um pouco dessa questão da como é que vocês têm indicadores para mensurar a efetividade de empregabilidade das pessoas que passaram pelo programa, por favor. Isso. Mas eu não vou baixar a mão, porque eu tenho mais uma outra depois. Tá certo, ótimo. Bom, Paulo e Guilherme, a gente está exatamente esse ano nesse desafio da escrita desse projeto, já iniciando alguns pilotos desse resgate mesmo, né, da turma dos alunos que a gente iniciou o projeto, vamos lá, né, com o sumário executivo em 2021, início em 2022 de execução, com o objetivo de promover a alfabetização digital, letramento digital. Então, a gente tinha, de fato, que inserir essas pessoas, né, no mundo digital, com o conhecimento necessário para acessar os próprios serviços da prefeitura, porque a gente estava ali no momento de digitalização de processos, né, em 2021, para que a gente pudesse oferecer serviços digitais frente à pandemia, né, 2020 e 2021, a gente elencou 1.000 serviços da prefeitura para trazer para o BH App. Então, esse aplicativo digital da prefeitura para tapa-buraco, né, poda de árvore, hoje em dia, a maioria dos serviços da prefeitura de Belo Horizonte, da ordem de 1.400 serviços, 1.000 realmente ficaram exclusivamente com serviço digital. Então, a gente precisava fazer essa inserção dessas pessoas e todo o letramento digital, mas o programa foi escrito, né, para muito além disso. Então, levamos toda a internet, estamos levando os equipamentos e aí as capacitações, desde a informática básica, já entrando na sua pergunta, que foi esse objetivo, serviços digitais, introdução às novas tecnologias, foi segregando conteúdos e de uma forma muito veloz para essa carteira de 16 conteúdos, que hoje realmente a gente tem 4 conteúdos profissionalizantes, né, com 4 linguagens de programação diferente, construção de sites, banco de dados, SQL, Java, PHP. Então, assim, realmente a gente começou a ir para essa capacitação já profissionalizante, né, e que a gente já tem muitos certificados emitidos com esse perfil, e, de fato, lá atrás faltou esse engajamento pelo cunho social do projeto, de ter esse resultado da empregabilidade, e essa começou a ser uma dor sentida no ano passado. Buscamos algumas universidades para discutir isso, alguns pesquisadores, como é que a gente poderia fazer essa avaliação, né, ex ante ex post, dessas turmas, e aí por curso, né, então, de acordo ali com o certificado que a gente estava emitindo, porque muitas vezes também, vou dar um exemplo de um outro conteúdo, empreendedorismo digital. A gente quer ensinar aquele feirante a vender ali o artesanato dele no meio digital. Então, a gente tem cursos para todos os perfis que hoje todos os mercados exigem, né, o uso da tecnologia. Mas a gente ainda não tem esse retorno, fora feedbacks individuais e espontâneos dos nossos alunos, né, com agradecimento e mostrando ali o reconhecimento do conhecimento que eles obtiveram. Obrigado. Ótimo. Clara? Bom, essa é uma excelente pergunta, é uma coisa que a gente está desenhando dentro da ABS agora. A gente, quando fez o diagnóstico de sustentabilidade, a gente chamou uma consultoria, né, para ajudar a gente a desenhar as perguntas, e a ideia dela, assim como o diagnóstico de LGPD, desse diagnóstico, é que seja um self-assessment, então a empresa preenche de forma anônima, e ao final ela gera um relatório com o quão aderente ela está às melhores práticas. Então, alguns aparecem sinais vermelhos, alguns amarelos e alguns verdes. Então, no verde está tudo certo, o amarelo tem coisas a melhorar e o vermelho é um ponto de atenção que precisa de melhoria, de certa forma, quase que urgente. Mas esse segmento de ESG é uma coisa nova na ABS, né? Surgiu no último mandato, que foi do nosso presidente Rodolfo, agora temos o seu xará, Paulo Millet também. Então, a gente ainda está estruturando as próximas
etapas. Uma das iniciativas foi a gente aderir ao Pacto Global da ONU, a ABS hoje é signatária, e a gente está se envolvendo cada vez mais no tema. Eu, como peguei a coordenação desse tema, estou me especializando também, fazendo cursos, etc., para a gente pensar em formas que a gente consegue tangibilizar esse conhecimento teórico que o diagnóstico traz. Então, por exemplo, o diagnóstico de LGPD hoje, ele dá também um self-assessment, também dá um relatório dizendo, sei lá, você está 70% aderente à legislação, olha aqui os seus problemas. E aí, aliado a isso, a gente tem um curso de LGPD que tenta mitigar esses problemas e encaminhar possíveis soluções para esses associados de acordo com o que eles responderam lá no formulário. A ideia talvez seja a gente fazer alguma coisa parecida também com o diagnóstico de sustentabilidade, né? A gente pensar em algum tipo de curso ou de capacitação que a gente consiga dar para os associados de forma gratuita, que ajude eles a mitigar os problemas que eles enfrentam. Acredito que a mobilização já seja um início, né? A gente trabalha com a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos obsoletos, então uma parte do ambiental a gente ajuda a resolver, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa crescer e melhorar para ajudá-los de fato a atender as 3 letrinhas, né? Então acho que é um processo em andamento, assim como várias coisas aqui dentro. Mas obrigada, Paulo, pela pergunta. Obrigado. Guilherme, tinha um complemento? Obrigado, Valdir. Sim, mas só mais uma pergunta adicional aí para mim, Sim. que diferente da anterior. Vocês têm sido procurados por outras prefeituras, outras instituições de governo para estender e ampliar essa boa experiência de vocês em outros municípios? Boa pergunta. Sim, muitas. Até por intermédio do Instituto Brasil Digital também, a gente apresentou, né, no último mês para Niterói, Rio de Janeiro, Juiz de Fora esteve aqui, governo do estado de Alagoas, tiveram nos últimos 6 meses várias visitas, porque a gente também teve um reconhecimento nacional da ENAP, né, do Prêmio Nacional, então a gente teve também essa repercussão. Acho que, assim, realmente, né, do meio do ano passado para cá, quando a gente viu resultados tão amplos e tão positivos, né, expressivos mesmo, de abrangência da capital toda, a gente começou a ver a importância, né, de comunicar, de divulgar e de apoiar mesmo outras administrações públicas para que tenham essa abordagem integral da inclusão digital. A gente está até trazendo dessa forma, né, com destaque para essa abordagem integral, porque muitas prefeituras já haviam iniciado a expansão de Wi-Fi gratuito, por exemplo, nas cidades, muitas já com capacitações gratuitas, não só prefeituras, né, diversas instituições com capacitações gratuitas e tentando buscar também o letramento digital e a profissionalização como meio mesmo de desenvolvimento, né? Mas, assim, o que a Prefeitura de Belo Horizonte faz, né, amarrando realmente as 3 necessidades aí para permitir o acesso pleno, né, ao mundo digital, que é a viabilização da internet, né, nesses lugares que não sei ainda quanto tempo demoraria para enxergar a internet, né, e com os equipamentos necessários para utilizar, a gente acompanha diariamente numa sala de situação todos os pontos de Wi-Fi ativos da cidade. Esses 4.500 pontos, eles são monitorados em tempo real, e a gente tem diariamente cerca de 300 ocorrências de corte de sinal mesmo, até das pequenas operadoras, pequenos provedores de internet que derrubam a fibra da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, assim, a gente luta diariamente com essa manutenção de sinal. Muito bem. Clara? Eu queria fazer uma pergunta não, Sim. uma sugestão de colaboração Convite. com a Mila. A gente tem, né, Mila, como eu apresentei muito rápido, depois de repente a gente pode marcar uma conversa à parte, o RH Tech, que é né, um polo, um hub que serve como um foco para cursos gratuitos oferecidos, e também tem um hub de vagas. E aí alguns parceiros eles pedem que a gente gere um link específico para esse hub de vagas, para que eles divulguem entre os formandos dos cursos gratuitos que eles oferecem, e aí eles entram no nosso pool de vagas e a gente incentiva também do lado de cá as associadas a cadastrarem as vagas disponíveis nesse hub, para a gente tentar fazer os matches. Então, pensando nesse seu objetivo de realmente botar os formandos para trabalhar, né, que é o grande ponto final
desse tipo de capacitação, acho que a gente poderia tentar ajudar vocês nesse sentido, né, de divulgar o pessoal que se forma aí pelos cursos oferecidos dentro da plataforma do Regatec, até o próprio curso, se vocês acharem legal. Ah, perfeito. Foi ótima essa conexão, com certeza vou te acionar em breve. Exatamente. Eu ia sugerir, mas a Clara já foi mais rápida. Eu ouço aí um professor de capacitação, já quero para mim. Eu vou botar meu e-mail aqui no chat, Mila, e aí você pode me mandar um oi se você tiver interesse. Combinado. Então tá ótimo. Nós estamos caminhando aí para as 11h07, né? Estamos com o nosso tempo aí já um pouquinho ultrapassado, mas com experiências muito ricas, contribuições, né? E complementos também. Certamente cada minuto aqui foi bastante rico e valioso para todos e para quem também está nos acompanhando. Francisco, se quiser fazer as honras aí do encerramento, por favor. Ficou boa a Polaroid? Ficou boa. Vocês querem ver como ficou a foto? Vou mostrar para vocês. Espera aí. Vou mostrar a foto aqui para vocês. Olha aí a foto como ficou. Olha lá. Muito boa. Ótima. Agora só falta digitalizar ela e mandar, viu? Vocês sabem, né, que a Polaroid é uma tecnologia nova. Ela imprime o filme na hora, sabe? Na hora, É uma coisa muito rápida, impressionante a tecnologia dela. Mas, enfim, gente, muito obrigado. Gratidão mesmo aí para a Mila, para a Clara, pelo tempo dedicado de compartilhar as informações, aos nossos conselheiros que estão aqui conosco na sala, também aqueles que estão assistindo pelo canal do Instituto Brasil Digital pelo YouTube. E lembrando que hoje à tarde teremos, então, mais uma sequência de apresentações, são mais 2 apresentações no período da tarde. A Login, Jornada da Transformação Digital Humanizada, e o Colégio Militar de Manaus com o curso regular de Educação à Distância. Então, essas são as apresentações do período da tarde. Grande abraço, bom final de dia para todos. Obrigado, abraço a todos. Boa tarde, parabéns. Guilherme, Fabiano. Parabéns, meninos. Tchau.